Bom, vamos lá, ajuste técnico. Ontem a gente falou sobre resolução, então vamos fazer uma lista dos ajustes técnicos que a gente pode utilizar, tá bom? Então, profundidade. Se vocês lembrarem, ontem a gente disse que existe resolução, a resolução de imagem, né, para a gente falar em resolução de imagem, a resolução ela é axial, que é aquela capacidade que a gente tem de distinguir, que o equipamento tem de distinguir dois pontos na mesma direção do feixe sonoro, tá? A resolução lateral, que é a capacidade que o equipamento tem de distinguir na imagem dois pontos que estão lado a lado num plano perpendicular ao feixe sonoro. Lembra disso? E resolução de profundidade, que é a resolução, ou de elevação, que eu acho que está escrito assim, né, lá na elevação, que é a capacidade do equipamento de ter essa noção mesmo dos cortes, né, de se colocar uma fatia de imagem, uma depois da outra, e ter essa continuidade de uma forma sem perder nenhum espacinho, nenhuma parte a ser varrida, né, pela ultrassonografia. Cada uma dessas resoluções, também a resolução temporal, né, que a gente falou, temporal. Cada uma dessas resoluções, nós falamos também para vocês que existiam ajustes técnicos que melhoravam essa resolução, né? Então, resolução axial, ela está ligada diretamente a esse ajuste técnico de profundidade, né? Não está na mesma linha do feixe sonoro. Vocês já perceberam que em alguns equipamentos, quando a gente aumenta muito, né, a imagem, ou seja, diminui a profundidade da região em que você está trabalhando, alguns equipamentos têm um limite, depois daquele limite fica tudo embaçado. É como se realmente perdesse a resolução. Dá para perceber isso em alguns equipamentos. Você vai precisar testar o seu para verificar qual é esse limite. E isso varia de acordo com a frequência que a gente está trabalhando, tá? Então, a profundidade vai me dar a relação, a noção de relação anatômica entre as estruturas. Isso é super importante, né? Geralmente, nós usamos uma profundidade maior para a gente poder ver tamanho do órgão, para a gente poder ver aonde ele está terminando, as margens desse órgão, a superfície, a relação desse órgão anatômica com algum outro que a gente utilize de janelamento acústico, tá? Então esse ajuste técnico, ele é muito importante. E durante o exame da cavidade abdominal, a gente mexe nele, tá? Lembra que eu falei que não é para ser econômico na imagem, não é para fazer uma bexiguinha desse tamanho e um nada embaixo e você avaliar a mesa, né? Você vai avaliar a bexiguinha, então a gente vai adequar a profundidade de acordo com o órgão que estiver observando, ok? Ainda com relação a essas resoluções, nós falamos ontem sobre faixa dinâmica. Cada um desses ajustes, dependendo do equipamento, tem um nome diferente, né? Então, dependendo da marca, às vezes uma mesma marca, dois modelos diferentes vão ter nomes diferentes, esse equipamento. É uma coisa bem chata.
E o que nós percebemos com relação à faixa dinâmica? Que a faixa dinâmica, ela modifica o tamanho do speckle, né? Então, faixas dinâmicas baixas vão deixar aquele speckle, aquela unidade de imagem, um pouco mais grosseira. Mas, em compensação, aumenta o contraste entre as estruturas. Então, quando você tiver uma interface acústica sólido-líquido e eu quero evidenciar isso, então eu vou usar a faixa dinâmica baixa. E quando eu quero ter mais tons de cinza, menos contraste, mais tons de cinza, uma imagem um pouco mais lisinha, eu vou utilizar faixas dinâmicas mais altas, tá? Então a faixa dinâmica, ela vai mexer, né, com essa qualidade de imagem, deixando o speckle um pouco maior, mais grosseiro, ou menor, um pouco mais fino, mais lisinho, né? Então ele vai mexer também com a resolução axial, lateral e de profundidade também, ou de elevação. Outro ajuste técnico básico, super importante, o foco. O foco, ou a zona focal, lembra o que faz? O foco, ele converge o feixe sonoro naquele ponto onde você colocou a zona focal. Então, se você colocou a zona focal no campo proximal, logo que o som sair da superfície do transdutor, ele vai ser convergido para aquele ponto para melhorar a qualidade de imagem, principalmente a resolução lateral, tá? Aquela capacidade de se distinguir dois pontos lado a lado num plano que está perpendicular ao feixe sonoro. Então, se eu quero observar a bexiga, esse foco tem que estar no meio da bexiga. Se eu quero, depois de observar a bexiga no mesmo exame, passar para observar o baço, esse foco tem que subir, porque o baço, ele é uma estrutura que, além dele ser superficial, ele é pouco espesso, né? Então ele ocupa muito mais o campo proximal da tela do que o campo médio ou o campo distal, como acontece com a bexiga, que ocupa quase que toda a tela, desde que a gente utilize a profundidade correta, né? Tá? Então, o foco ou a zona focal tem que acompanhar a profundidade que está o órgão que eu estou vendo, tá? Se ele não acompanhar, a gente não vai conseguir ter melhor qualidade de imagem naquela região. E aí você pode deixar de ver algum detalhe por conta disso. Hoje os equipamentos, eles são muito foco dependentes, tá? Bastante. E um outro detalhe importante relacionado ao foco é o número de focos. Eu comentei com vocês que, dependendo do equipamento que nós estivermos trabalhando, você pode ter a possibilidade de usar 1, 2 focos. E se for um equipamento, geralmente o portátil, que tem menor quantidade de placas de informação, né, para processar a informação, então a gente usa no máximo uns 2 focos. Quando você trabalha com um equipamento estacionário, que o desempenho não cai tanto assim, com um monte de informação para ele processar, daí você pode usar até mais focos. Agora, eu já vi várias pessoas mandando foto para mim, né? O pessoal manda foto para ficar perguntando uma coisa e outra, com vários focos, na ingenuidade, achando que quando ele coloca vários focos, ele vai ter em toda aquela região melhor definição de imagem. Na teoria isso funcionaria, só que na prática não funciona, porque se você, a grande maioria das pessoas trabalha mesmo com um equipamento portátil. E se você coloca um monte de foco,
o equipamento tem que processar um monte de informação melhor naquelas regiões. Ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai priorizar alguma coisa. Outra vai ficar defasada. Geralmente o que fica defasado é a resolução temporal. Ele começa a fazer uma imagem muito mais lenta, porque você está dando muita informação para esse processador transformar, tá? Então, a zona focal e o número de focos são elementos extremamente importantes para a gente poder manter a resolução de imagem. Agora sim eu vou apagar a luz para mostrar. Isso aqui é uma imagem de um rim de gente, né? Então, para a gente comparar, olha, quando o foco está lá em cima e quando o foco está na altura correta, no meio do rim. Então, a gente consegue ter mais definição do diafragma, do parênquima aqui nessa região mais profunda, da delimitação, né, da interface acústica entre o rim e o fígado. Aqui já não, porque o foco está priorizando o campo proximal e não o campo médio nem distal como está aqui, tá? Então prestar bastante atenção na direção do foco em que está o seu exame, tá bom? Frame rate. Frame rate é o número de quadros ou o tempo de emissão de um pulso. Lembra que eu falei que cada elemento piezoelétrico ele pulsa e no intervalo entre a emissão de uma onda e outra ele recebe o eco retornado e aí ele envia para o processador do equipamento e o processador do equipamento vai trabalhar modificando a amplitude desse eco retornado no ponto de luz, mais ou menos brilhante, dependendo da intensidade que esse ponto volta, né? Então, se ele é maior, ele vai ser hiper, se é menor, vai ser hipo. Então, o frame rate é o número de quadros, é o número de imagens obtidas durante esse espaço de tempo de emissão de pulso. Se vocês lembrarem, eu acho que eu coloquei para vocês uma imagem lá atrás, quando eu falei de pulso. Aqui. Olha lá. Então, a cada pulso... A cada pulso, a cada espaço entre um pulso e outro, né, entre uma fase e outra, ele adquire um quadro. Isso aqui é um quadro inteiro de imagem, né? Então, para ele adquirir um quadro inteiro e depois o seguinte, esse tempo tem que ser muito rápido, porque o exame não é considerado em tempo real. Então, à medida em que vai passando o transdutor em cima da estrutura, o equipamento vai adquirindo essas imagens, tá? Então, esse tempo é chamado, vou botar lá, frame rate, é o número de quadros. A gente pode mexer nesse número de quadros se quiser, mas você precisa saber novamente qual é o limite do seu equipamento, tá? Às vezes o equipamento, se você trabalhar com um maior número de foco, uma zona focal muito larga, liga harmônica, liga outros softwares de diminuição de ruído, como imagem e composição espacial, o equipamento não dá conta e aí ele cai a obtenção do número de quadros. Então ele vai diminuir o número de quadros no determinado espaço de tempo, ele vai trabalhar um pouco mais lento. A gente precisa novamente conhecer bastante o equipamento com o qual trabalha para ter ideia se eu posso usar mais e mais e mais recursos ao mesmo tempo, ou
se quando eu acionar um determinado recurso eu preciso desligar outro ou diminuir o outro de alguma forma, porque fatalmente esse número de quadros vai cair. O que não pode acontecer é cair o número de quadros e cair a sua performance enquanto diagnóstico. Então você não pode deixar que isso altere a tua qualidade diagnóstica, tá certo? Então alguns equipamentos a gente consegue trabalhar tranquilamente, em outros não, e você tem que tomar bastante cuidado para notar isso. Eu sei que a grande maioria das pessoas nem nota muito isso, não mexe no número de quadros, né? Mas uma dica é, quando eu estou trabalhando, por exemplo, dentro do abdômen, em geral, eu preciso que as imagens aconteçam mais rápidas, porque o nosso paciente não para de respirar. Então, se eu estiver trabalhando com um número de quadros muito baixo, eu vou ter gaps na formação das imagens, na sobreposição dessas imagens, tá? Desses quadros. E se eu estiver trabalhando fora da cavidade abdominal, por exemplo, fazendo ultrassonografia articular, fazendo ultrassonografia de pescoço ou de olho, transcraniano, daí eu posso trabalhar com um frame rate mais baixo, porque a formação, né, de imagem vai depender do ritmo pelo qual eu estou fazendo a varredura e não vai atrapalhar a movimentação da respiração do paciente. Então, vai dar tempo, digamos assim, do equipamento processar mais lentamente essas informações. E aí você não vai ter queda na qualidade de imagem, tá? Outro ajuste técnico importante é o FOV, Field of View. Dependendo do equipamento com o qual eu estou trabalhando, o Field of View, o FOV, tem outro nome, depende do equipamento, mas o que ele faz? Ele é aquele ângulo de abertura, né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com um transdutor microconvexo ou convexo, ele é que vai determinar o tamanho desse campo de varredura, tá? Então, eu posso trabalhar com um campo desse tamanho, desse ou maior. Ah, que legal! Então eu posso mexer nesse FOV o quanto eu quiser? Mais ou menos, tem consequência, né? Se você trabalhar com um FOV menor, a imagem vai ser adquirida mais rápido, o desempenho do equipamento é melhor. Ok, perfeito. Só que, às vezes, a gente perde de detalhe de estruturas que são maiores. Então, por exemplo, quando você vai fazer a varredura do rim, pode ser que ele não caiba inteiro nesse campo de varredura, certo? Então, eu aumento. Se eu aumento o FOV, eu altero fatalmente o frame rate, o número de quadros adquiridos no mesmo espaço de tempo. Porque é óbvio, né? Se eu aumento o campo a ser visualizado, a obtenção, né, a varredura e o processamento dessas informações vai aumentar também, né? A quantidade de informação que ele vai ter que processar é muito maior. Então, pode acontecer do seu equipamento ter queda de desempenho, tá? E essa queda de desempenho pode afetar o diagnóstico. De que forma? Deixando a imagem lenta ou distorcida, tá? Acho que alguém perguntou isso ontem, tá? Então é importante a gente ajeitar, né, o FOV de acordo com a necessidade, sim, mas ter a consciência de qual é o desempenho que o seu equipamento tem em relação a esse ajuste técnico e
de que forma eu posso fazer, de repente modificar só para olhar um determinado órgão e depois voltar ali num tamanho intermediário, né, de varredura, que eu não tenha uma queda de desempenho e também não tenha uma distorção muito grande dessas imagens, tá bom? Bom, dá para vocês perceberem a diferença entre a imagem da esquerda e a imagem da direita? Dá? Tá. Na imagem da esquerda, se vocês olharem, por exemplo, dentro do lúmen dessa veia hepática, parece que está embaçado, né? Se você olhar o detalhe, às vezes, até mesmo do próprio parênquima, não tá tão nítido, tão definido, né? Em termos de resolução, a resolução geral, né, espacial, não tá tão boa aqui quanto está aqui. Então a gente diz que essa imagem tem ruído. Engraçado falar isso, né? Que a imagem tem ruído. É porque tem ruído que a gente trabalha com o quê? Com onda sonora, né? Basicamente somos DJs, high-tech, mas DJs, né? E aí o que a gente pode fazer para diminuir ruído? Vocês já aprenderam que a harmônica é um recurso que diminui ruído. Mas tem vários recursos de otimização de imagem que diminuem ruído. Depende do equipamento qual você está trabalhando. Cada marca de equipamento muitas vezes utiliza nomes, trademarks especiais para aquele equipamento. Mesmo sendo o mesmo software que faz a mesma coisa num outro equipamento com outro nome. Por que eles fazem isso? Uma questão realmente comercial. Ele não vai falar que o equipamento dele faz a mesma coisa que o outro. Ele vai evidenciar que o equipamento dele faz, sei lá, levels. Bota lá o nome do software. E como a maioria dos profissionais não tem a mínima ideia do que aquele nome significa, né, ele sabe que é um recurso de imagem. Então, quando eu falo para vocês X-View, M-View, iBeam, iClear, feixes cruzados, todo mundo já ouviu esses nomes, mas não tem a menor ideia em termos de física, a grande maioria, não vou falar que todo mundo, né? Mas a grande maioria não tem a menor ideia o que corresponde com o que, certo? Então, esses recursos são chamados, de uma forma genérica, de recursos de otimização da imagem. Os outros recursos, os outros ajustes que a gente falou, são recursos de otimização da imagem, só que ou ele mexe, por exemplo, ontem nós falamos, a potência, ela mexe com a emissão da onda sonora. Tá? A faixa dinâmica, ela vai mexer com a emissão da onda sonora. Mas, que recurso ontem eu comentei com vocês que mexia com o retorno da onda sonora? Pega lá a cola, gente. Harmônica, exatamente. A harmônica, ela altera o retorno da onda, ela como se filtrasse, né? Então, esses recursos, eles agem alterando ou a emissão ou a recepção, melhorando a qualidade da imagem e retirando o ruído, tá? Os recursos de redução de ruído, como o próprio nome está dizendo, vão reduzir os artefatos de reverberação. Então, exemplo de nomes comerciais que alteram o ruído, né? Que melhora, que retira ruído. O SRD, o X-View, Speckle Reduction, Precision Image, X-Res e o iClear. Tá?
tomar o cuidado. Todos esses recursos vão exigir mais do processador de informação, da placa de processamento de informação do seu equipamento. E mais uma vez, se vários recursos desses estiverem ligados ao mesmo tempo e o seu equipamento não tiver uma boa performance, vai ter queda de qualidade da imagem, de aquisição do número de quadros no mesmo espaço de tempo. A imagem vai ficar mais lenta. Isso talvez não tivesse um grande impacto se o nosso paciente ficasse em apneia durante o exame. Mas não é o caso. O nosso paciente não para de respirar enquanto a gente faz o exame. Então, além de diminuir a aquisição, o tempo, né, de aquisição da imagem, como o paciente não para de respirar, isso vai ter uma grande movimentação e aí vão ficar imagens borradas, né? Isso é o que acontece quando a gente usa esses recursos em nível máximo. Então você bota lá, nossa, que linda que fica a imagem. Fica aparecendo imagem de ressonância magnética, né? Bota aquela imagem lisa, maravilhosa. Ou seja, você não consegue enxergar mais nada de contraste. Tem tanto tom de cinza e o seu olho não é capaz de distinguir todos aqueles tons de cinza, mas a máquina tá sensacional, né? E lenta pra caramba. E aí o que acontece? A gente não tem o mesmo processador. A gente não consegue acompanhar isso. E aí, ao contrário, em vez de melhorar nosso diagnóstico, acaba piorando, né? Outro recurso de otimização de imagem é a chamada imagem em composição espacial. Deixa eu explicar um pouquinho melhor o que é imagem em composição espacial. O nome comercial, mais uma vez, modifica bastante dependendo do equipamento com o qual vocês estiverem trabalhando. Então pode ser AmpliPure, X-Beam, Special Compound, Sono CT, Feixe Cruzado e iClear, conforme a marca que vocês estiverem trabalhando. Eu coloquei as principais, mas tem outras variações porque tem outras marcas que são menos conhecidas e tudo mais, e aí é só vocês acharem no equipamento de vocês qual é um nome parecido com isso aqui, porque eles não fogem muito, né? Quando você fala assim, ó, X-Beam é feixe cruzado, né? iClear, então ele deixa tudo mais claro, né? Tira ruído. Como é que isso daí funciona? Quando a gente considera o transdutor, vamos considerar uma imagem de um transdutor linear, vai? Para ficar mais fácil para a gente raciocinar. Então, o transdutor linear, pele do animal, e ele está produzindo ondas sonoras, todas elas, cada elemento piezoelétrico produzindo uma onda sonora, ou com aquelas lentes, né, que eu falei para vocês que amplificam o potencial de emissão de onda sonora no elemento piezoelétrico. Então isso é o que seria a onda fundamental gerada. Quando você liga esse recurso de imagem em composição espacial, cada onda dessas ela consegue emitir cerca de 6 a 9 ondas em outras direções. Então, você imagina que faz isso e essa outra faz isso. Então, justamente por isso que chama feixe cruzado, tá? A ideia desse recurso é aumentar o número de pontos
que estão entrando em contato, que estejam entrando em contato com a superfície de uma estrutura que eu estou avaliando. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha, vou desenhar aqui o outro, só com o recurso de imagem, sem a imagem espacial. Então vamos pensar assim, eu tenho um nódulo X que eu preciso definir os contornos desse nódulo. Então, quando eu uso só essa imagem fundamental, se a gente pensar, vou desenhar aqui em vermelho, os pontos de contato da onda sonora com o contorno da imagem seria isso, né? Agora, se esse mesmo recurso tivesse acionado aqui, o que aconteceria com o número de pontos? Nossa, infinitamente maior, né? Porque vai ter feixe sonoro para tudo quanto é lado, né? Jogando para todos os lados e tentando melhorar a definição de contorno dessa lesão, correto? Então, assim, na teoria, uau, que perfeito, sensacional, beleza. Só que ele está diminuindo o ruído, ele está otimizando a imagem. Se você pensar, alguns artefatos de técnica são importantes para o diagnóstico. Então, se você, por exemplo, pensar que o artefato de sombra acústica, ele é importante para o diagnóstico de cálculo ou de áreas de mineralização, se você tiver esse recurso ligado, o que a gente vai ter como diferente? Olha, sem o recurso ligado, se isso aqui fosse um cálculo, a imagem seria assim, né? Ó. Daí a gente teria sombra acústica, certo? Isso sendo o mesmo cálculo, como eu tenho, poderia até ter um pouquinho de sombra acústica, mas como eu tenho feixes para todos os lados, talvez eu nem tenha muita sombra acústica. Talvez eu fique na dúvida se isso daqui é uma área de fibrose, se isso daqui é só uma manchinha, ou pior, se isso daqui estiver muito próximo, vamos pensar, vesícula biliar, próximo, em alguns animais, o duodeno, né, dá aquela subida próxima ali da vesícula biliar e você fica na dúvida se aquilo lá é meio gordura, se é um gás que está ali próximo, e aí você não vê o que justamente pode ser naquele paciente a causa de obstrução biliar. Eu estou colocando o exemplo de um cálculo gigante, que isso é super visível. Então, num cálculo gigante, isso vai ser menos, vai ter um pouquinho de sombra acústica. Mas num cálculo muito pequeno, e que você veria uma sombra acústica muito pequena, nesse cálculo muito pequeno, não vou ter sombra acústica nenhuma, tá? Então é um recurso ótimo, mas a gente precisa saber utilizar, porque se você não tiver em mente que esse recurso está ligado naquele determinado paciente que tem uma suspeita clínica X, em que você está justamente procurando algo cujo diagnóstico é caracterizado por um artefato de técnica, você não vai enxergar isso, porque o recurso diminui esse artefato de técnica. Ele vai diminuir toda a reverberação, sombra acústica, ele vai deixar a imagem mais limpa. Como é um recurso que exige muito de processamento de informação, então também é um recurso que precisa se prestar atenção no desempenho do seu equipamento,
Porque se você trabalhar com esse recurso em níveis máximos, né, esse feixe cruzado, aí clear, em níveis muito grandes, muito altos, se não me engano vão assim até 4 ou 5 o nível. Se você trabalhar, o que vai acontecer? Cai o frame rate também. E mais uma vez tem mais uma chance da imagem lenta ficar mais borrada, porque o nosso paciente não para de respirar e atrapalha todo o nosso diagnóstico também, tá bom? Ficou entendido isso aqui? Vocês estão tão participativos hoje. Nossa. É porque eu tô filmando? Eu vou cortar depois. Ok, beleza. Eu vou fazer aqui, ó, resumão de tudo que a gente falou, menos isso aqui, ó. Essas outras ferramentas a gente não falou nada, né? Então vamos lá, ó. Nós falamos de frequência, de profundidade, de curva de ganho, né, ou TGC, falamos de número de focos, posição de foco, faixa dinâmica, frame rate, frequência harmônica e outros softwares de redução de ruído e imagem em composição espacial. Tudo isso faz parte dos ajustes técnicos que a gente precisa mexer no equipamento para que tenha uma boa qualidade de imagem. E se tem uma boa qualidade de imagem, eu vou ter mais chance de diagnosticar uma alteração, portanto, eu vou ter mais chance de ter o melhor desempenho como profissional, certo?